igreja, a sua esposa, né? Parte da sua família, né? Nós ficamos felizes, irmão, porque o diabo ele é estrategista ou não? O diabo ele é estrategista. E qual é uma das estratégias do diabo? E é bastante eficaz essa estratégia dele. A estratégia do diabo ela é afastar da igreja, porque você longe do rebanho, você fica mais vulnerável. Amém? Você aqui, ó, aqui nós estamos todo mundo junto, nós estamos aquecendo uns aos outros. Se vem uma investida do diabo, mas a gente vai lá e ajuda, né? A gente está amparado pelo o calor dos irmãos. Então nós somos mais fortes, amém, irmãos? Amém. Mas quando nós nos afastamos um pouco, o inimigo, a gente sai do rebanho, sai do meio, sai da presença do pastor, então fica mais fácil, né? O inimigo chegar e nos agarrar, nos abater. Então, que a gente aprenda isso, que a gente entenda essa situação. Nós jamais podemos estar distante da presença do nosso pastor, que é Jesus, amém, irmãos? E consequentemente, nós não podemos ficar longe dos irmãos, do calor da igreja, amém? Para poder estar nesse daí, ok? Vamos louvar a Deus. Quando a lua não mais clarear. Vai chegar um tempo, irmão, vai chegar um tempo que essa lua, ela não vai clarear mais, amém? Os passarinhos não irão cantar mais. As fontes não vão jorrar mais, né? Isso é lá para o final. E quando nós chegar esse tempo, você pode entender que já chegou o fim de todas as coisas. Mas nesse momento, irmão, quando o mundo chegar nessa situação, você pode ter certeza que nós iremos ouvir a voz suave do Senhor, nos chamando, amém? Nos chamando para nos encontrarmos com Ele nos ares. Quem quer se encontrar com Ele? Você quer se encontrar com Ele? Achei o hino. Sol. Vamos cantar assim, ó. Quando a lua não mais clarear, quando o passarinho não cantar, quando todas as fontes não jorrarem, quando tudo acabar, quero então ouvir a voz
Tem tanto hino, né, que a gente sente Deus nele. Você já perceberam? Tem hino, tem uns hinos que a gente sente assim, Deus assim, né? Porque a música, ela é um dom natural. Ela é um dom natural. Como um pedreiro, mas quando você canta para Deus, canta com espiritualidade, quando você canta do seu coração, quando você consagra uma música para Deus, ela deixa de ser uma coisa natural. Você sente Deus, sim ou não? Então é maravilhoso a gente sentir Deus assim, falando conosco na letra das músicas, né? Louvado seja Deus. Deus tem falado com você nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que fez o quê, mano? Entrou pelo nariz. Entrou pelo nariz? Tá certo. Amém? Amém. Olha, meus queridos, a palavra de Deus, ela diz aqui no capítulo 10, versículo 38, viu, moças? Presta atenção aqui para o pastor. 10:38, a Bíblia nos diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o que, irmãos? Mais forte, com o que? E com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja Deus. Jesus, o tempo que ele teve aqui, irmãos, nessa terra, o tempo que ele permeou aqui, não é? Aqui na terra, nessa terra, ele dedicou a sua vida só em fazer o bem. Só em fazer o bem. Jesus, ele nunca fez o mal para alguém, nunca desejou o mal para ninguém, ele só desejou o bem. E até eu me lembro de uma hora que Jesus está sentado assim nos montes, lá fora de Jerusalém, e olhando para dentro de Jerusalém, de lá entrando para Jerusalém, dizendo e lamentando, porque Jerusalém, em vez de receber a salvação, Jerusalém, ao invés de receber a bênção da graça, da salvação que Jesus havia trazido, veio trazer para aquela nação, simplesmente aquela nação desprezou Jesus. Quantas vezes Jesus só quer o nosso bem e nós desprezamos Ele? Quantas vezes Jesus nos orienta através da sua palavra, porque Ele vê que nós estamos caminhando num caminho que não vai ser bom, e nós não entendemos isso. Mas você diz assim, mas pastor, mas Jesus nunca disse para mim, eu nunca vi Jesus, ele nunca falou para mim assim, o caminho que ele quer seguir. Ele já falou sim, fala todos os dias. Porque Jesus, quando ele quer dar a sua mensagem para você, ele não precisa ele se manifestar corporalmente, não. Ele usa vários métodos, vários mecanismos para chegar até você, para chegar até a tua vida. Ele usa o pastor, ele usa o irmão, ele usa um hino que você ouve, uma letra de uma música, um letreiro que vai ali passando na traseira de um caminhão, de um folheto que você recebe, de uma mensagem que você vê na internet. Jesus está falando com você e você nem se apercebe. E quando Jesus fala, muito embora essa fala seja uma fala que você a tenha como uma fala áspera, uma fala, uma palavra que não condiz com aquilo que você quer, com o seu ponto de vista, eu quero dizer para você que mesmo que essa palavra não seja a palavra que você queira ouvir, isso não tira a essência dela, que é o amor. Porque nem sempre nós estamos a favor da palavra, ou pela palavra. Em alguns momentos, nós nos encontramos contra a palavra. E quando nós assim estamos, aí Jesus entra em cena e me manda o seu recado para o seu coração, para que você ouça e entenda que Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. E quando você não recebe o bem que Jesus tanto deseja para você, Ele fica lá do céu, assim como Ele sentou lá naquele monte, olhando para Jerusalém,
Lá de onde ele está, ele olha para você e diz, ele se lamenta por você não ter abraçado o bem que ele tanto quis para a tua vida. E ele diz, se lamenta como ele lamentou no caso de Israel, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os teus profetas e aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis acolher-te acolheste como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo de si. Jesus só quer o nosso bem, irmãos. Jesus não é o nosso inimigo, Jesus não é o seu inimigo. Jesus é aquele que veio dar vida por você. Aleluia. E ele sofre juntamente com você. No seu sofrimento, você não está só, Jesus sofre com você. Então, a Bíblia diz, né? A Bíblia narra aqui como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Uma outra coisa que eu vejo aqui, além desse amor de Cristo, esse amor que não cessa, esse amor contínuo, esse amor ágape, não é? Esse amor incondicional, assim como eu vejo esse amor estampado nesse texto, eu também aprendo outras coisas, irmãos, outros valores para a nossa vida. O valor que nós aprendemos para a nossa vida, além de nós entendermos que o amor de Cristo está incorporado nesse texto, nós também entendemos o amor que nós temos que ter, esse amor que Cristo tem por nós temos que ter tanto por Cristo. Esse amor ele precisa ser correspondido. O amor precisa ser correspondido. Você já amou alguém que você não foi correspondido? Eu já. Você já amou alguém que você não foi correspondido? É bom? É amargo? Hã? Não é ruim, né? É ruim. É ruim. A gente se sente... A pessoa sente um vazio, sente uma coisa... E assim, uma coisa tão... Então, e uma tristeza, irmãos... E você tem que entender que quando você não corresponde também por esse amor que Cristo tem por você, você também o entristece. Quando você não corresponde ao amor que o Espírito Santo de Deus tem por você, o Espírito Santo de Deus também se entristece. É por isso que nós precisamos corresponder ao amor de Deus na nossa vida. Como é que nós correspondemos ao amor de Deus? Como é? Você sabe me dizer? Tem algumas coisas que são uma demonstração clara que estamos correspondendo ao amor de Deus. Sabe como é? É quando nós o servimos, é quando nós praticamos a sua palavra, sem obrigação, sem inquisição. Amém, meus queridos? Mas por amor, não é? Por amor. Ok, meus queridos? Jesus, Deus, Ele quer que você corresponda a esse amor que Ele tem por você. Claro, que se você não corresponder, o amor dele é por ser um amor ágape, Ele vai continuar te amando. Mas é bom você corresponder a esse amor. E esse amor é correspondido, como eu já falei, através de uma vida de dedicação a Cristo, não é? Quando você dedica a sua vida a Jesus, você está correspondendo a esse amor. Quando você outra coisa também, né, que eu quero dizer para vocês, que prova esse amor de Cristo, ele adentrou no nosso coração e nós também podemos ser portador desse amor. Nós também, eu vou repetir para vocês, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas fraquezas, nós também podemos ser, como é que eu falei agora, portadores do amor de Deus. E sabe quando é que isso acontece, meus queridos? Quem está me ouvindo aqui, por favor?
Sabe quando é que você se torna um portador do amor de Cristo? Quando você ama o seu irmão. Também, incondicionalmente. Quando você ama o teu irmão, quando você se preocupa com o teu irmão, quando você faz o bem para aqueles que precisam, você está estendendo esse amor de Cristo que você recebeu. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Tanto o amor como o ódio são sentimentos. O amor é o sentimento mais nobre, mais lindo, mais perfeito. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, vocês podem vir com as profecias de vocês, vocês podem vir com as línguas estranhas de vocês não, assim é uma forma de eu falar, né? Que não é do homem, viu? Não é do homem, é só uma forma do pastor de falar aqui. Vocês podem trazer a línguas estranhas, que não é do homem, é de Deus, do Espírito Santo de Deus. Vocês podem falar em línguas estranhas, você pode profetizar, corrigindo, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é a perfeição? Sabe o que é a perfeição? É isso que ele está dizendo lá. É o amor. Você pode profetizar, você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer o que você fizer. Mas eu quero dizer para vocês que quando o amor entra em cena, tudo isso se afasta. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Nada que você faz, você pode fazer o que você fizer. Você pode ir lá, pegar o dinheiro que você tem na sua conta todo dia e passar para a conta do pastor dele. Tomara que eu esteja profetizando. Mas se você não fizer isso por amor, se isso não for, é o quê? Se você não fizer isso por amor, de nada isso adiantou. Eu estou fazendo aqui trazendo para o lado hilário, né, para a gente. Mas eu quero dizer para vocês, mais o amor, o verdadeiro amor é aquele que nós nos comportamos como Jesus se comporta por nós. A Bíblia diz que Jesus, ele esteve aqui na terra fazendo o que, igreja? Fazendo bem. E ele quer que nós sigamos esse exemplo. Eu quero perguntar para você nessa noite, eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre isso. Você tem feito bem? Você tem se dedicado em fazer o bem? Você tem estendido a sua mão ao necessitado? Você tem se preocupado com aquele que está sofrendo? Com aquele que está, irmãos, em angústia, em sofrimento? Muitos não estão vivendo mais. Muitos não estão mais respirando normalmente. Eles estão respirando pelo aparelho da fé. A fé dessas pessoas está na UTI. Estão com a sua fé enfraquecida. Por algum motivo, por alguma situação que a vida impôs. Eles caíram em uma situação e eles precisam de ajuda. Precisa que você vá lá e faça o bem para eles. Porque a Bíblia diz que para isso mesmo foste chamado. Porque Cristo morreu para nos dar o exemplo, para que assim sigamos as suas pisaduras. Nós temos que seguir as pisaduras de Cristo. Temos que deixar de lado os nossos problemas pessoais, os nossos rancor, a raiva, a mágoa, e procurar amar da mesma forma que Cristo nos amou. A Bíblia diz que a nós ainda sendo seus inimigos. É porque às vezes nós só queremos amar aqueles que fazem parte do nosso rol de amizade, daqueles que são nossos amigos, que batem. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus nos amou, nós ainda éramos inimigos dele. Nós estávamos lá nas trevas, bebendo, se prostituindo, idolatrando, muitos cometendo feitiçaria, fazendo muitas coisas erradas, e Jesus lá, mudando, mexendo as peças. Aleluia. Porque você pensa que para você chegar aqui foi assim no Passo de Março, Jesus teve que
mexer muitas peças. Enquanto tu estava lá, Jesus estava aqui, ó. Tu nem lembrava de Jesus. Jesus estava lá movendo as peças, botando essa peça, botando para ali, tirando aquele negócio do meio, tirando aquele embaraço, para chegar até você, para você chegar até Deus. Glória a Deus. E assim também, irmãos, nós precisamos ser bênção na vida daqueles que precisam. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Eu quero perguntar para você: você tem esse mesmo Espírito que Jesus teve? Que Jesus tem? Você tem esse mesmo Espírito? Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo aí? Ora, se você tem o mesmo Espírito que Jesus teve, e Jesus conseguiu nos amar com tanta facilidade, e por que você e eu, nós temos esse mesmo Espírito e nós temos dificuldade de amar? Porque é pelo Espírito Santo que nos persuade, que nos convence, que nos revela como nós devemos proceder. Então, se nós temos o mesmo Espírito de Cristo, o Espírito que ungiu a Jesus para fazer o bem, se você tem esse Espírito, você também precisa fazer o bem. Você precisa fazer o bem. O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu aprendo aqui uma outra verdade, que para nós fazermos o bem, nós temos que ter alguns critérios na nossa vida. Primeiro, nós temos que ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus estava ungido com o Espírito Santo, né? Segundo, temos que estar próximos de Deus. Até porque uma coisa depende da outra. Você não tem como você ter o Espírito Santo de Deus se você não anda em comunhão com Deus. Não é verdade? Sim ou não? Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, que já é um produto de uma vida de santidade e de aproximação de Deus. Quando você se aproxima de Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida. E se esse fenômeno espiritual acontece com você, você estará apto a fazer o bem. Só pode fazer o bem. Vou repetir para vocês aqui, falar em alto e bom tom, bem claro para vocês entenderem. Segundo esse texto, só pode fazer o bem se tiver Deus e se tiver o Espírito de Deus na vida. Olha, é só você olhar. É só você olhar para o mundo aí. Olha para o mundo, o que está acontecendo. As pessoas se matando. Sabe por quê? Falta disso aqui, ó, do Espírito de Deus. As pessoas se matando, se odiando, sabe por quê? Falta disso aqui, falta de Deus. Por quê? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos. Está explicado. Agora eu entendo. Por que os homens que estão, por que o mundo está vivendo essa mágoa, essa divergência, essa violência que a gente vê hoje? Falta do Espírito de Deus na vida. Falta de Deus na vida. Porque quem tem Deus e quem tem o Espírito de Deus não consegue fazer o mal. Faz o bem. Faz o bem, igreja. Ei, irmão, presta atenção na tua vida, olha para as tuas obras, o que tu tem feito? Faça uma autoanálise. O que você tem feito? Você tem amado? Se você tem amado os outros, o teu próximo, é porque tu tem o Espírito de Deus e tem Deus na tua vida. Agora mesmo, recentemente aí, eu acho que vocês estão sabendo, foi no Equador, foi que mataram o candidato, né? Rapaz, o camarada saiu e na hora que eu estou dentro do carro, o cara estava lá esperando. Eu não sei quanto dia, só na cabeça. Eu estou falando isso aqui porque
Mas isso acontece toda hora, toda hora. Você pensa que não está na sua casa, vai e vem um noticiário. Mataram uma ali, mataram uma lá. Não é assim, irmãos? Sabe por quê? Porque o diabo está reinando no coração das pessoas. E se nós não tivermos cuidado, se nós não fecharmos as nossas portas, ele vai adentrar no nosso coração. E no momento em que você foi escolhido e foi determinado para você fazer o bem, você vai se encontrar fazendo mal para as pessoas e você nem vai se comover com isso. Tem gente que faz o mal com o outro e ele sente prazer, igreja. Tem gente que, não é verdade? Tem gente que sente prazer de fazer o mal. É falta de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus e quem tem Deus na vida faz o que, igreja? Faz o bem. Deus te ungiu com o Espírito Santo. Deus te ungiu. Primeiro Ele te chamou, te resgatou, te limpou, te tirou do fundo do poço, do largo de lodo, e te deu novas vestes, te limpou com o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Desse foi vertido na tua vida, e você foi limpo dos teus pecados, e Ele te transformou, te deu novas vestes, te deu novo conhecimento, te deu um nome que tu não tinha, te deu um anel, colocou o anel no teu dedo, porque anel só tem quem é importante, viu? Anel é símbolo de importância. Ele coloca o anel no teu dedo e faz te assentar com os príncipes. E aí, depois que Ele fez tudo isso, Ele derrama sobre a tua vida, como também está aqui, ó, no capítulo 1 de Atos. Ele vai dizer assim, queridos. Capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis. Está vendo aquilo que Jesus tinha, o Espírito e a virtude que Jesus tinha, é promessa para a tua vida também, é promessa para a igreja também. E ele diz, ó, mas recebereis virtude do Espírito. Quem quer receber a virtude do Espírito? Quem quer receber? Quem quer receber a virtude do Espírito? Louvado seja Deus. Levanta a tua mão para o céu e peça, porque Ele te dá. Aleluia. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há de vir sobre quem, igreja? Sobre nós, sobre a igreja. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você sabe por que Jesus está falando isso? Porque algumas pessoas perguntaram para Jesus, alguns dos seus seguidores perguntaram para Jesus assim, ó, vou ler aqui para vocês. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Os caras estavam preocupados se Jesus iria restaurar o reino de Israel, que Israel havia perdido a sua identidade. Israel agora era dominada, não tinha mais identidade própria, era dominada por outras nações. Amém, igreja? E o sonho daquele povo era ter liberdade, era voltar a ser uma nação livre, uma nação consolidada, uma nação que tivesse as suas próprias regras, que resolvesse os seus próprios problemas sem precisar da interferência de Roma. O sonho daquele povo era voltar a ser uma nação autossuficiente. E aí eles perguntam para Jesus, quando tu vai restaurar o reino de Israel? É desse tempo que Israel vai deixar de ser dominada? Que Israel vai voltar a ser uma nação? E Jesus disse assim, olha o que é que Jesus responde, irmão, isso aqui é interessante. Quem quer ouvir aí? Olha a resposta de Jesus. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder.
mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os fins da terra. Ou seja, eles, ao invés de estarem preocupados em fazer a vontade de Deus, porque eu vou dizer para vocês, às vezes a gente perde o foco. A igreja não pode perder o foco. O nosso foco é buscar o Espírito de Deus, é buscar as virtudes do Espírito Santo de Deus, e ir fazer o bem, e ir pregar o Evangelho, e ir salvar aqueles que estão perdidos. E às vezes a gente perde o foco. Eles perderam o foco. Diversas vezes Jesus teve que trazer eles para o foco novamente. Eu disse, olha, vocês não têm que se preocupar com aquilo que não pertence a vocês, não. A restauração de Jerusalém, essas coisas aí, pertencem a Deus. Pode deixar, que Deus não é irresponsável, não. Ele sabe resolver tudo isso aí. O que vocês têm que se preocupar é em fazer o bem. É em fazer o bem. Mais uma vez, a igreja estava perdendo foco. Lembra lá de Mateus capítulo 24? Senhor, olha esse templo bonito, perderam foco. Deus nos chamou para fazer o bem. Não foi para estar agarrado a prédio, a montão de concreto com ferro. Isso aqui Tu viste aí o tamanho do templo e a grandeza do templo que foi erguido em Jesus. Vocês estão preocupados com isso aí? Isso aí não é nada não, isso aí não ficará pedra sobre pedra não. Você tem que se preocupar com coisas que vêm aí. Mesma coisa aqui, ó. Os caras estavam preocupados com coisas que eram lá para o futuro, que não dizia respeito a eles. Aí Jesus repreende e diz: e aqueles, pois, que os haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence, viu, saber os tempos e as estações, ou as estações. Não pertence a vocês. Irmão, eu quero chamar a atenção de você nesta noite. Qual está sendo o seu foco? Aonde você está colocando o seu foco? Você está focado naquilo que Deus te chamou? Você está focado naquilo que Deus tem te colocado nas tuas mãos? Ou você também tem perdido o foco? Deus não tem depositado em você o seu espírito para você investir em outras coisas, não. Deus tem te dado virtude do Espírito Santo, do seu espírito, e Ele tem te dado o seu espírito, e Ele tem estado na tua vida. Não é para você perder o foco e se embaraçar com outras coisas que não tem nada a ver, não. É para você fazer a vontade dEle. E a vontade de Deus é que você faça o bem, sem apontar, sem recriminar ninguém. Ah, deixa eu ver aqui, foi tal, está precisando de mim, vou ajudar ele porque é meu amigo. Aquele ali é meu amigo, aquele ali, olha, não mexe com ele não, aquele ali é meu amigo. Crescemos juntos, somos muito amigos, então aquele ali está garantido. Aí olha assim, tem o outro lá, ó. Tem o outro lá que é diferente, que não é amigo. Não, aquele ali está precisando lá, está necessitando. Não, aquele ali eu não vou ajudar não, deixa para lá. Ele não gosta mesmo de mim mesmo, deixa para lá, descanteio. Acontece isso ou não, igreja? Nós mesmos, às vezes, nós somos tendenciosos a querer abençoar só aqueles que falam a nossa língua, que está conosco. Mas aí você tem que lembrar que Jesus te amou sem tu ser amigo dele. Jesus investiu na tua vida, deu a sua vida por ti, tu ainda sendo seu inimigo, eu sendo seu inimigo. Então nós temos que atentar para isso, igreja. A nossa função aqui na terra é fazer o bem. Primeiro, buscar a Deus, porque nós, na nossa natureza, nós somos maus. Jesus disse: vós sois maus. Então nós temos que primeiro procurar, o Espírito de Deus, procurar nos aproximar de Deus, buscar as virtudes de Deus. E depois de nós, uma vez que você foi agraciado pelo Espírito Santo de Deus e pela virtude do Espírito Santo, você agora precisa sair como Jesus saía pelas ruas. Fazendo o que, igreja? Fazendo o bem.
Aonde Jesus ia, aonde ele passava, quando ele encontrava alguém, ele precisando, ele ajudava. Encontrou um cego, curou o cego. Um homem, um centurião chegou e pedindo socorro, ele foi e atendeu. Chegou uma mulher lá, pedindo uma bênção para sua filha, ele respondeu, deu a bênção para a filha da mulher. Ele ia passando na rua, vinha uma viúva chorando, porque tinha perdido o seu filho, ele foi e resolveu o problema dela. Jesus só fez o bem. Por que nós não podemos fazer o bem também? Nós não temos o conhecimento disso aqui? Não temos? Não temos o conhecimento? Nós não temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Nós não temos as virtudes do Espírito? Quem tem as virtudes do Espírito de Deus aí? Então, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para você para me encerrar. Eu sei, irmãos, que o ódio, o rancor, tudo que não presta, todos os sentimentos malignos têm tomado de conta do coração da humanidade. Mas nós somos diferentes. Ei, irmão, você é diferente. Não é porque uma pessoa faz o mal que você vai se assemelhar a ele, não. Você foi chamado para ser diferente. E o que é ser diferente? É não incorrer nas mesmas práticas que Deus não aceita, né? Ser diferente é alguém se comportar de uma forma não que seja uma forma boa, uma forma que é a vontade de Deus, e eu mostrar para essa pessoa, para essas pessoas que através das minhas obras que eu sou diferente. É quando uma pessoa lhe odeia, você consegue através da virtude e função de Deus orar por essas pessoas. Você consegue fazer isso? Consegue? Consegue nada. Você não consegue, nem eu. Sabe quem é que nos ajuda a fazer isso? É o Espírito Santo de Deus. Se for de nós mesmos, não é não? Se for de nós mesmos, como é que a gente faz? É não? Mas com o Espírito Santo de Deus, a camarada taca as mãos no lado do rosto de você. Não é assim não? Só faz isso quem tem as virtudes do Espírito de Deus na vida. Amém. Glória a Jesus. Quem tem as virtudes do Espírito Santo de Deus na vida, não paga o mal por mal, paga o mal por bem. Amém? Amém. Que Jesus nos abençoe. Louvado seja Deus. Eu agradeço a bondade do nosso Deus. Tem alguém que quer receber oração? Pode vir à frente, irmão.